Pedro está pedindo passagem, né, Mauro? Tudo bem, em alguns lances, você mesmo já trouxe aqui, ele vem sendo meio displicente. Se eu não me engano, ontem teve até um lance que ele foi displicente novamente, que foi um lance no meio-campo que gerou um contra-ataque, que ele tenta dar um passe de calcanhar, mas é um Flamengo que tem um finalizador nato num time que vem perdendo muitas chances de gol. Você acha que o Pedro tem que ser titular ou não, Mauro? Ou realmente o treinador é o Felipe Luiz, é ele quem sabe quem tem que ser o atacante adequado em cada partida? Não, que ele é óbvio, né? Ele que escala, dele é responsabilidade, ele que tem que escolher. Agora, esse recorte, assim, eu acho até, às vezes, beira de algumas pessoas na imprensa desonestidade intelectual, cara. Defender a escalação do jogador ignorando seus maus momentos. Flamengo e Atlético Mineiro, Copa do Brasil, Flamengo vencendo por 1-0, ele tem um gol vazio, chuta pra fora. Né? Flamengo e Vasco, dentro da área, dá um carrinho por cima do travessão, era o gol da vitória, mais 2 pontos. Na Copa do Brasil poderia ser o gol da classificação. O Flamengo iria para o vestiário com 2-0 e 2-1 no agregado, que havia perdido no Rio de Janeiro. Flamengo jogando contra o Estudiantes do Maracanã. Ele dribla o goleiro, o zagueiro, o gol tá vazio, ele chuta em cima do Muslera. Por quê? O que ele quis fazer ali? Um jogador do nível técnico dele. O jogo de volta. Samuel Lino leva a bola no fundo, vai fazer o cruzamento, o passe, não foi nem um cruzamento, um passe para ele. Estava na cara que a bola era no bico da pequena área. Ele vai trotando na bola, o zagueiro do Estudiantes chega na frente, intercepta o chute dele. Se ele vai com mais decisão, fez uma partida medonha na Argentina, mal pegou na bola, não disputou uma bola, não fez um pivô. Uma atuação assim, distante do jogo, um jogo de altíssima temperatura, de vida ou morte. O Pedro tem momentos muito ruins, perdeu a posição, porque ele via muito mal, mas muito mal. Parou 10 dias, primeira pergunta da coletiva foi sobre o Pedro, Felipe Luiz falou, treinou muito bem a semana inteira, foi escalado, jogou bem, pronto, acabou. Acabou. É a mesma coisa que falavam antigamente do Gabriel. Gabriel jogando nada, aí Pedro ou Gabriel? Pedro, claro que era o Pedro, que estava jogando bem. Agora, qualquer um ou Pedro, vai ser qualquer um ou Pedro, dependendo de como ele se comportar. Se ele jogar bem, se ele se dedicar, se ele não fizer firula, principalmente, né, além de fizer gols, não fizer firula, ele vai jogar todas, a não ser quando ele for poupado por uma questão física, ou se machucar, ou for suspenso. Vai jogar, ele é o melhor 9 da América. Ele é bom pra caramba, mas ele precisa ser... E ontem também, 1-0 o jogo, foi dar lá um drible de efeito lá no Barbosa, aí o Botafogo recupera a bola, inicia um ataque, sai um gol do Botafogo ali. Isso ele precisa se concentrar mais e evitar, não precisa fazer firula. Tiver ganhando de goleada e tudo, até vai, mas sabe, passinho de letra contra os Estudiantes do Maracanã, estava 2-0, o jogo não estava resolvido, gente. Então, assim, tem todo um combo. Não dá pra pegar assim, só o momento bom do cara, ele tem que jogar. Sim, o que ele fez ontem tem que jogar, mas não foi o último jogo do ano, nem o único. Você teve vários jogos em que ele falhou, e falhou até por uma certa displicência. Por quê? Porque ele é muito bom. Mas ele tem que ser um jogador que alia a sua qualidade técnica, seu poder de decisão, a muita concentração, extrema seriedade, e aí o técnico se irrita, claro. Ele viu o mesmo jogo que a gente viu, porra. O jogo na Argentina, pô, foi um negócio muito constrangedor. Um jogo contra uma equipe tecnicamente inferior e que estava com a faca entre os dentes, cara. Jogando a sobrevivência dela. E vai ser assim com o Racing, vai ser igual ao pior. Vai ser igual ao pior. Então você tem que estar com outro espírito. E não com esse espírito de jogo de Campeonato Carioca contra o Bom Sucesso ou o Maricá, porra. É isso. Ele perdeu a posição porque ele vinha mal. Ontem ele foi muito bem. A única ressalva que eu faço é fazer gracinha ali, contar 1-0 e tentar um drible de efeito no meio do campo que não leva a nada, que está muito longe do gol, e perder a bola e dar uma oportunidade de um ataque para o adversário, no caso para o Botafogo. Só isso. Agora, assim é muito fácil, né? Sobre o Bruno Henrique. Não tem nada que se falar de Bruno Henrique. Ontem perguntaram do Bruno Henrique na coletiva, eu não entendi. Gente, ontem o Felipe Luiz poderia colocar o Bruno Henrique como titular na direita, na ponta esquerda ou como centroavante. Não colocou. Aí ele tira o Samuel Lino, entra o Cebolinha, não pôs o Bruno Henrique. Segunda chance de colocar o Bruno Henrique, não usou. Aí ele tira o Cebolinha machucado, o Cebolinha até fez a jogada do segundo gol, né? Entra o Michael, que não jogava mesmo, mas não entrou o Bruno Henrique. Aí ele tira o Pedro e coloca o Plata, que fez o gol. Não botou o Bruno Henrique. Então o Bruno Henrique não tá na pauta do dia, gente. Porra, o que tem que falar do Bruno Henrique num dia que ele ficou sentado no banco e não jogou? Eu não entendo essa pauta. Não aqui do programa, a pauta de que ontem foi colocado o Bruno Henrique na discussão. O Bruno Henrique ontem não jogou. O Felipe não o colocou em campo. Ponto. Ele pôs o Michael e não pôs o Bruno Henrique. E o detalhe, ele põe o Cebolinha, que não estava fazendo bom jogo, mas fez uma ótima jogada que gerou o segundo gol. Ele pôs o Plata, que fez o terceiro gol. Ele pôs o Carrascal, que está pedindo passagem. Vai ser titular no domingo, creio eu. Acho que ele vai ser titular
no domingo. Talvez saia o Samaulino, talvez saia até o Luiz Araújo, ele joga na direita, não sei o que ele vai fazer. É um outro adversário, outro tipo de jogo, né, o Palmeiras. Vai depender muito da estratégia que ele vai montar. O Carrascal ele ganhou uma jogada no corpo, roubou a bola, meteu na cabeça do Plata, na primeira bola o Plata fez o gol. As trocas do cara deram certo, o Flamengo vai ser por 3-0, a estratégia foi correta. Aí o cara, vamos falar do Bruno Henrique, eu não entendo. O Bruno Henrique é pauta assim, entrou, jogou nada. Felipe, por que você insiste no Bruno Henrique que está jogando tão mal? Ok, ontem ele não jogou. Aí vamos discutir o Bruno Henrique lá. Pô, pelo amor de Deus, 9 vitórias do Flamengo em 10 jogos contra o Botafogo, no estádio Newton Santos ou Engenhão. A exceção foi o 4-1 do ano passado. 9 vitórias. E devolveu o placar, né? 3 gols de diferença. 4-1 no passado, 3-0 ontem. Aí, pô, vamos discutir o Bruno Henrique, que não jogou? Faça-me um favor. E o Pedro, ele vai jogar se estiver bem. O Samaulino vai jogar domingo? Eu acho que ele vai perder a posição para esse domingo, porque ele não está bem. Normal. Sai do time, amanhã tenta voltar. É um ótimo jogador. Claramente ele está inseguro, sem confiança. Ontem estreou muito o piso sintético, o piso de plástico lá do Engenhão. Escorregou, assim, rolou com a bola. Então é normal do jogo. Mas o Felipe Luiz defendeu o Lino de novo, né? Ele vai atacar o cara na coletiva. Ele vai falar, tá porcaria. Não, mas ele defende de uma forma que parece que ele não vai tirar. Que ele fala, tá fazendo tudo o que eu peço. Sim, mas ele fala isso sempre. O Abel Ferreira vai chegar lá, se ele estiver insatisfeito com a atuação de um atleta que não executou exatamente como ele gostaria. Ele vai publicamente criticar o cara? Não, vai falar que vai fazer coraçãozinho, falar que é amor. Ora, bolas. Cara, coletiva não é confessionário. E quando o cara dá uma pancada, como ele criticou o Pedro lá atrás, não é uma coisa assim, agora você o sincericídio em pessoa. Não, o cara tá afim de falar. Ali ele queria falar. É uma coisa pensada. Coletiva não é confessionário. E coletiva não é onde você vai tirar as melhores informações nunca. A coletiva isso é importante, estar no contexto do jogo, você tem que ouvir o que o técnico tem a dizer. No mundo inteiro é assim. Mas não é ali que ele vai estar... Muita coisa que é falada na coletiva é falada para dentro, não é para fora. É para você ganhar grupo, você não dividir o grupo, você não perder o jogador. Então, por exemplo, Bruno Henrique, ontem não jogou. Por quê? Ele não foi escolhido pelo Felipe Luiz. Aí colocam em discussão o Bruno Henrique. Não sei por quê, porque ele não era a pauta do dia. Ele vai falar mal do cara, não vai defender o cara, porque ele vai contar com o cara amanhã. Talvez no domingo ele precise do Bruno Henrique e ele faça o gol da vitória. Ou alguém duvida que isso não possa acontecer? Contra o Internacional, por exemplo, ele fez o gol da vitória no Maracanã, um jogo grande e importante. Mesmo jogando mal alguns jogos, ele tem lá o registro do jogo que ele decidiu. Tem uma história. E ele não vai querer perder esse jogador. Ele não vai querer perder nenhum jogador. Como o Abel não vai querer perder nenhum jogador do Palmeiras. Se eventualmente alguém não estiver bem, ele não vai. A não ser que ele queira criticar, porque ele já falou lá dentro, não adiantou, e de repente ele quer provocar publicamente para ver se o jogador se liga. Pode ser uma estratégia de qualquer técnico, quero dizer, não de um especificamente. Mas, em geral, o técnico defende o jogador. O Renato Gaúcho, das coletivas dele, tem uma frase que ele se repete há décadas. Confio no meu grupo, confio no meu grupo, confio no meu grupo. Sempre o Renato fala isso. O Renato Portaluppi sempre fala. Por quê? Você acha que ele sempre está satisfeito com o desempenho de todo mundo? Não. Claro que não. Eventualmente um ou outro jogador não está correspondendo, até o coletivo não está legal. Mas ele não vai ficar falando publicamente. Fulano tá jogando nada, né? Beltrano, pô, que merda, hein? Por que eu trouxe esse cara pra cá? Ele não vai falar isso. Talvez, agora, imagina ele conversando com o auxiliar dele, só os dois, tomando um chopp, ou um café, ou batendo um papo na sala do técnico ali. Puta, fulano não tá fazendo nada que eu peço, tá uma porcaria, porra. Como é que eu faço agora? Vou ter até Beltrano no lugar dele, né? E tal. É outro papo. Coletiva não é, aprendam, vocês que não entenderam, não é confessionário. O cara não vai chegar lá e falar, vou abrir o coração e vou falar, tu não vai. Pode até fazer um coraçãozinho, mas abrir o coração não vai abrir. Então é claro que ele vai defender o Samaulino, o jogador está em baixa, está num momento realmente ruim, jogando muitas partidas, não teve férias, e é um jogador muito bom. Ele tem que preservar esse cara e recuperar o cara. Domingo, eu acho que talvez ele não jogue, porque a fase dele não está boa, e outros jogadores estão pedindo passagem, especialmente o Carrascal. E se ele tiver o Saul e o Pulga, eu acho que é possível, estava até conversando com um colega, o Rafael, sobre isso. É possível que ele tenha Jorginho e Pulga, Saul na direita, Carrascal na esquerda, Arrascaeta e Pedro. Ao invés de ter pontas armadores. Para ter mais controle do jogo, bola, jogador que abre espaço, Saul, o cara que finaliza, marca, mais marcação. Foi guardado para esse jogo, né, amor? É possível que ele faça alguma coisa assim, deixar o Luiz Araújo, o Plata como opções aí para durante o jogo, o próprio Lino, para tentar uma situação de drible num outro momento do jogo. Não dá para descartar essa possibilidade, não. Porque ele já queria usar o Saul na direita. E o Carrascal está pedindo passagem, cara. Eu mesmo critiquei muito o preço pago por ele, 12 milhões de euros, mas até agora ele está justificando.
Se ele continuar nesse ritmo... Ontem ele foi muito bem de novo. Ele já tem o quê? Umas 4 ou 5 assistências. 2 gols. Belo passe. E ontem ele ganhou no corpo, que é aquilo que o Flamengo gosta de fazer. Que é forte pra caramba. Exato, o cara mais forte que ele ganhou no corpo, levou a bola, meteu na cabeça do Plata, e o Plata fez o gol na primeira bola do jogo para ele. Então, assim, foi uma vitória importante. Todo mundo falando antes do jogo, que era uma realidade. Palmeiras vai pegar um jogo mais fácil, pô. Carne assada, o Red Bull Bragantino. Faca de bolo Puma, uma beleza. E bolo Puma é maciozinho também. Então, o que acontece? O Flamengo vai pegar o Botafogo. O Botafogo se mobiliza contra o Flamengo. Primeira metade do primeiro tempo foi duro. O Botafogo marcou forte, poucos espaços. Depois o jogo foi mudando com o passar do tempo e o Flamengo conseguiu se impor. Teve 2 chances, uma bem clara, até o Arthur Cabral perdeu as oportunidades e o Flamengo soube aproveitar. E o Arrascaeta ontem foi, como já foi várias vezes, aquilo que a gente vê muitas vezes. Um jogador de jogadas, né? Ele está meio subido do jogo, ele faz a jogada. Mauro! E aí o Pedro faz 1-0. Essa definição, não sei de quem é, mas é boa. É um jogador de jogadas. Ele não participa ativamente, alguns jogos até participa do jogo, aparecendo tudo. Mas quando ele aparece, de repente sai alguma coisa diferente. E ontem foi isso. E a importância da parte física, ele aguentou inclusive a jogada no tranco. Ele aguentou o contato físico dos adversários, levou a bola adiante, fez um ótimo passe e o Pedro finalizou com maestria e fez o gol. Uma finalização típica do Pedro, que o Vampeta estava até elogiando essa característica dele, né? Que é um toquinho no canto que o goleiro não pega mesmo, né? Tem coisa assim que a gente tem que trazer. Por exemplo, tive uma oportunidade agora, na segunda-feira, estava falando para você, de ficar de 8 da manhã às 20h30 da noite com o Zico, falando só sobre bola. A gente gravando, ele falou, você vê, Vampeta, como é que é a parada? O cara, quando sai na cara do gol, o cara tem que ser decisivo e matar. Sim. Por pouco o Flamengo não é eliminado da Libertadores, porque o Pedro fez jogada toda certa, achou que era... Foi displicente, que ele só podia chapar do lado, era 3-0. Ele falando, é o Zico falando. O Zico nunca perderia esse gol. E isso que ele falou pra você é uma coisa que ele sempre falou. Não dá chance pro goleiro. Você pode pegar no YouTube aí, gols do Zico, pega um monte de gols. Todas as finalizações são uma porrada tirando do goleiro. Ele nunca dava toquinho e tal. Tinha a chance, é uma pancada seca tirando do goleiro. Ele falou pra mim, o melhor finalizador, o atacante que mais sabe finalizar no Brasil é Pedro. Tava tão fácil que ele achou que o jogo foi displicente e por pouco não é eliminado. Sim. Aquele lance que ele não faz o terceiro, levou pros pênaltis lá. Esse lance... Isso ele falando. Ele fez um gol com segundos de jogo. Aí o Varela fez outro gol com 8 minutos e essa bola que ele perdeu, esse gol foi 19. O Estudiantes estava igual uma barata tonta. 3-0 com 19 minutos, amigo, um abraço. O adversário esfarela. Aí o Plata teve uma chance cara a cara, o canto todo para ele bater cruzado e tentou uma cavada, quer dizer, também foi displicente. Mas ele não era cavada ali, cavada foi com o Atlético. Ele deixou bem claro do Pedro porque é um finalizador nato. Isso, ali, um jogador da qualidade dele não pode perder aquele gol. Sei lá, se ele até tira e a bola bate na trave, eu falo, putz, que azar, ele tentou tirar do goleiro, bateu na trave, até entendo, você vê a intenção. Mas ele quis fazer o quê? Sei lá, o mais difícil, vou fazer o gol no canto do goleiro. Vou botar no meio das pernas dele, sei lá o que ele quis fazer. E quando ele cortou os dois, estava no estádio, ele cortou os dois, eu falei, um abraço, é gol. Eu falei, como é que ele perdeu esse gol? Fiquei sem entender. Aí no segundo tempo entrou em ação o Andrés Rojas, né, expulsou o Plata, não deu pênalti, aí começou a fazer aquelas coisas todas, e aí o jogo terminou 2-1. Aí você lembra, pô, você faz aquele gol. Porque tem isso. Quando sai um gol naquele momento, é um abraço, o time adversário vai para o espaço. E agora com o Racing, não sei que o Flamengo vai ter tantas chances, mas o roteiro é parecido, jogo fora de casa na volta. Isso aí pesou. Isso aí pesou, é claro que pesou. Entendeu? Ele é ótimo, o Pedro é ótimo, não é isso que está em discussão, na minha opinião. Mas ele tem que ser sempre mais sério, mas eu acho que o Zico deveria fazer palestras no CT, já falo isso há muito tempo, para os jogadores do Flamengo. Sobre finalização, sabe? Os caras pegarem lá um vídeo e mostrar aqui, ó, olha só, essa finalização, esse chute, esse gol, por que eu chutei aqui? Uma pequena aula, sério. Mas os caras são profissionais. Olha, o Flamengo tinha... Mas é covardia, né, Mauro? Os caras não têm o talento dele. Não, mas não é uma questão de talento. Isso é uma questão técnica de escolha, de você tirar do goleiro. Finalizar tirando do goleiro. E assim, a seriedade, nunca displicente. Pode ser o jogo que for. Pode olhar. O Flamengo ganhando de 5, de 7, de 8. O Zico nunca chutava fazendo gracinha. Eram sempre finalizações objetivas para o gol. O Zico sempre foi um jogador... Eu sempre achei o Zico mais técnico do que hábil. Não que ele não tivesse habilidade, mas é muito técnico. Ele lançava, ele dominava, batia com as duas pernas, cabeceava, dava passe para gol.
tecnicamente de um refino absurdo. Não era o Maradona, que era contemporâneo dele, um pouquinho mais novo. O Maradona é um jogador mais artístico, genial, artístico, de jogadas plásticas. O Zico, ele fazia belas jogadas, mas o Zico era um cara mais objetivo. O jogo dele era um jogo... tanto que o Roberto Baggio tinha ele como grande ídolo. O Baggio também tinha essa característica, muito hábil, talentosíssimo, um jogador sempre muito frio, né? Então, eu acho que ele deveria fazer palestra para os caras, sério. Sério, eu duvido que alguém vai ter uma palestra do Zico aqui. O jogador que torceu o nariz, manda embora. Rescinde o contrato agora. Se eu fosse jogador, fazer o Zico fazer uma palestra, eu quero assistir todas. Né? Ainda mais jogando no Flamengo, meu irmão. Né? Agora, o Flamengo teve um número que eu destaquei outro dia aqui. Nos 8 jogos subsequentes aos 8-0 no Vitória, o Flamengo estava levando 13,7 finalizações para fazer um gol. Ou seja, praticamente 14 arremates para fazer um gol. E fez 8 gols em 8 jogos. Péssimo, né? Péssimo. Nesse jogo de ontem, o Flamengo fez 3 gols e foram 3,6 finalizações por gol. Um elevado índice de aproveitamento. Teve 2 chances no primeiro tempo, a cabeçada do Lino, que a bola veio meio fraca, o goleiro pegou no centro do gol. Uma outra mais perigosa com o Luiz Araújo, que ele cabeceia tirando do Léo Link, mas a bola sai à esquerda da trave. E os gols do segundo tempo. As chances foram essas. As grandes chances. O Flamengo fez 3, aproveitou praticamente tudo que teve. Então foi um progresso muito grande. Não sei até que ponto isso reflete o trabalho durante os 10 dias sem jogo, com descanso e treinamento. Imagino que seja um reflexo disso, claro, né? Mas foi elogiável. E tem que ser assim. Tem que ser assim. Mais objetividade, mais poder de decisão. E ontem o Flamengo fez o certo e conseguiu uma vitória bem importante. Ô Mauro, chegou a te surpreender o grau de facilidade do Flamengo nesse jogo? Eu acho que assim, durante o jogo foi mais ou menos o que eu esperava. Só o placar que eu achei que não seria tão elástico, né? O Botafogo tinha muitos desfalques, como o Flamengo também tinha no ano passado no 4-1, mas ainda assim o Botafogo tinha bons jogadores em campo, né? Eu acho que o trabalho lá do filho do Ancelotti é um trabalho bem aquém, né? Se não é filho do Ancelotti, a gente ia cair. Faz poucos gols, enfim. Mas o Flamengo foi um jogo bem seguro. E aí foi construindo depois a vantagem, as trocas foram muito boas, os jogadores que entraram foram decisivos para fazer os 2 gols, né? Entraram muito bem no jogo. De novo, né? O que acontece, por exemplo, independentemente da arbitragem agora, quando o Palmeiras vira para cima do São Paulo, é o banco. O Flamengo vira para cima do Corinthians, é o banco. Jogadores bons da reserva, claro, que quando entram, você, às vezes, não é que o nível se mantém, às vezes ele melhora, dependendo do cenário do jogo, da característica dos caras que estão entrando. Eu acho que isso pesou bastante. E é impressionante, né? Também a maneira como o Flamengo consegue vencer os jogos lá, né? São 9 vitórias em 10 jogos, é incrível, né? Até porque tem um piso de plástico, né? Ou seja, o time local ele tem uma vantagem, está mais acostumado, né? Nosso Sheik está chamando. O Sheik? Ô, Sheik. E o Flamengo, Mauro, pegando um retrospecto, tá tipo assim, é que o Atlético Mineiro, o estádio é mais novo agora, né? O Cruzeiro ganhou mais jogos. O Flamengo também. É isso, eu tô falando, o Flamengo também. Lá também, estou falando no Engenhão, o Flamengo ganha mais jogos do que o Botafogo. Maracanã. No Maracanã, o retrospecto dos 10 últimos jogos são 5 vitórias do Flamengo, 3 do Botafogo e 2 empates. E se botar no Engenhão são 9 vitórias e 1 derrota. Botafogo dos 20 últimos jogos, tirando aquele lá de Belém, só contando Maracanã e Engenhão. Belém, Brasília, contando só no Rio de Janeiro. 20 últimos jogos, o Botafogo ganhou 4. 3 do Maracanã e um no Engenhão. E o Flamengo ganhou 9. Ano passado, aquele 4-1. O Flamengo ganhou 14. Aí ganhou 5 no Maracanã e 9 no Engenhão. Não, é isso que eu tô falando. É incrível isso. O tapetinho lá, né? É incrível isso, assim, impressionante. E o Flamengo venceu já o Palmeiras também esse ano no Allianz Parque, né? E venceu o Atlético pela Copa do Brasil também lá no estádio, lá do Arena MRV. O Felipe Luiz, né? Ele falou sobre essa situação e ele disse que ele vai seguir as convicções dele até o final, né? Ele falou, depois quem coloca a cara sou eu que boto a cara, ganhando ou perdendo, né? Foi uma declaração de muita personalidade e uma declaração que mostra o que o Felipe Luiz é desde que ele chegou ao Flamengo. Ele falou, eu vou seguir minhas convicções, vou seguir meu estilo de jogo. Vamos ouvir aí o que disse o Felipe Luiz. O Pedro é um jogador top, todos conhecemos.
mas o mais importante é a equipe. E hoje ele deu tudo pela equipe, se doou em todas as fases do jogo, fez 2 semanas excelentes de treinamentos, está muito bem, e o campo fala, tá num grande momento. E esse Pedro é o que todos queremos agora. Quem mantém eles no campo são eles mesmos. Claro que o jogador, ele, com sequência de jogos, ele rende melhor, vai adquirindo confiança do treinador, dele mesmo, a confiança nele mesmo. Eu falei para eles no começo do ano, para todos eles, nenhum deles tem o lugar garantido na equipe titular. Nem Arrascaeta, já ficou no banco na final, inclusive, da Supercopa. Nem Pedro, nem Bruno Henrique, o jogador com mais títulos na história desse clube, tem lugar garantido nessa equipe. O campo deve falar. E muitas vezes os jogadores têm fases melhores e fases piores. E sou eu que tenho que decidir. E às vezes vou acertar, vou errar. Eu também tenho fases melhores e fases piores. Mas sempre pensando no que é melhor para a equipe, acima do que qualquer interesse pessoal tanto meu como dos jogadores. Então, colocando sempre o Flamengo e a equipe na frente, todos saímos vencendo. E ele ainda disse, né? Ele ainda disse que ele vai seguir fazendo o que as convicções dele até o final, porque é ele quem bota a cara, Flávio. E tem razão, né? É isso, realmente, a gente vai dar opinião, vai. Se jogar mal, principalmente, se for eliminado, principalmente, ele sabe que ele vai ser criticado por algumas decisões, mas ele deixa claro, você que fala tanto, né, Flávio, que treinador, jogador não tem nem que olhar a rede social, é mais ou menos o que o Felipe Luiz está deixando claro nessa declaração. O cara, eu acho mais razoável o cara perder o emprego com as convicções dele do que continuar no cargo sendo maré vai com as outras. Ele tem que ter as ideias dele, ele foi chamado porque entenderam que ele tinha capacidade para isso, ele tem que colocar em prática as ideias dele. Lógico que essas ideias podem mudar de acordo com o tempo, de acordo com os jogadores que você tiver à disposição, mas ele tem que trabalhar com as convicções dele. Isso é óbvio, evidente, está lá para isso, é a função dele, ele tem que decidir por ele. Não decidir pelo que acham que deve e tal. Eu acho muito mais aceitável o treinador errar com as próprias convicções do que o treinador seguir o que os outros estão falando. Aí não vai a lugar nenhum. Os caras falam, treinador é teimoso. Não é teimoso, ele tem as convicções dele. Cada um vê futebol de um jeito. Os que entendem muito, os que entendem pouco, todos têm uma visão de um jogo de futebol diferente. Todo mundo tem a solução, todo mundo acha que resolve tudo, mas quem tem que resolver é aquela pessoa que está lá. E ele tem que resolver com aquilo que ele pensa de futebol. E eu não tenho que pensar futebol igual o Mauro, igual o Vampeta, igual você. Não, eu posso pensar de uma forma diferente. Cada um tem as suas convicções. Quando você está numa determinada função, você vai colocar suas convicções. Você vai trabalhar de acordo com aquilo que você pensa. Então é mais do que lógico, mais do que correto que ele faça esse tipo de colocação, que fique bem claro. As pessoas têm direito de questionar, faz parte do negócio, mas obviamente ele toma decisões. E às vezes uma decisão é tomada visando até o grupo, a segurança que ele vai passar, porque a gente está vendo, claramente, Samuel Lino está vivendo um mau momento. Agora, é hora dele segurar o cara, é hora dele mostrar para o grupo que todo mundo tem direito de ter um mau momento e que será respaldado por ele. Faz parte do trabalho do treinador também. Como em algum momento ele achou que deveria externar a história do Pedro, que até achei aquilo meio esquisito, mas por alguma razão, ele achou que aquilo poderia ser útil para o grupo e para o próprio Pedro acabou sendo, né? O Pedro passou a ter outro tipo de postura dentro de campo. Então, a convicção do cara tem que ser respeitada totalmente. Não quer dizer que você deva concordar. Nossa função aqui é questionar, se for o caso. Mas é lógico que ele tem que seguir as convicções dele, evidentemente.